Bem, no vídeo de hoje eu gostaria de falar como eu emagreci, porque eu eliminei por volta de 30 quilos ao total. Eu sequei, mas não só sequei, aumentei massa magra, eu fiquei com mais disposição, mais saúde, até a minha depressão foi para o espaço. E aí eu vou contar nesse vídeo por que eu decidi tomar esse suplemento, qual é o suplemento, o que é que eu estou fazendo para conseguir este resultado. Vou colocar fotos aqui, enfim. Vamos bater um papo sobre emagrecimento com saúde. Vem com o Tio Fera que nós vamos analisar o tema. Aí galera, antes que eu me esqueça, vem aqui embaixo, se inscreve no canal, não custa nada. Dá um like, compartilha, assim você ajuda o canal do Tio Fera a crescer. Bem, eu tive Covid no ano passado, eu estava em depressão, eu tive crise de ansiedade, síndrome do pânico, entre outras coisas. E aí eu decidi tratar tudo de uma vez. Primeiro eu comecei a fazer terapia para poder tratar a depressão e os transtornos mentais. É importante você procurar um especialista na área, não fazer sozinho, sem acompanhamento, porque você pode morrer. Lembrando que a depressão, a crise de ansiedade, a síndrome do pânico são transtornos mentais, são doenças, têm que ser tratados com médicos. Ou seja, fui lá, procurei um tratamento e aí consegui. Primeiro consegui uma medicação que me ajudou no sono, que me ajudou a relaxar, que foi me ajudando nessa questão da depressão, das coisas e tal. Só que eu estava muito acima do peso e eu não me dava conta disso. Eu simplesmente achava que eu era parrudo, que eu era grande, quando na verdade eu realmente estava gordo. Eu tinha uma gordura abdominal, que era nessa região aqui, que não saía por nada neste mundo. E eu também tinha os braços um pouco maiores, mas também o braço maior não significa que era um braço musculoso, era um braço que tinha gordura. Você não via essa definição assim, você não via esses traços aqui, por exemplo, como a gente vê hoje. Então o que é que eu fiz? Eu comecei a treinar mais pesado, que eu já estava treinando, mas eu continuei no treinamento que eu estava, que é um treinamento que envolve cardio com exercícios musculares e de força. E aí eu adicionei um suplemento chamado Testo. O Testo, ele ativa a testosterona no meu corpo. Foi o primeiro suplemento que eu comecei a tomar. E aí eu comecei a ver um resultado. Primeiro no desempenho, nos treinos. Eu comecei a treinar com mais intensidade, com mais disposição. O Testo ele acabou e eu entrei na maca peruana. Aí a maca peruana continuou o processo. Na maca peruana eu senti como se fosse mais potencializado. Porém, a maca peruana eu achei diferente do Testo. Na maca peruana, por exemplo, eu não tinha tanta força quanto eu tinha no Testo. Porque no Testo eu cheguei a pegar 38 quilos em ombro. E aí a maca peruana me manteve nesses 38. Só que os 38, quando eu pegava na maca peruana, eu sentia mais dificuldade. Eu sentia que o peso estava mais pesado. E eu suava muito mais. Vantagens. Porém, a maca peruana me ajudou no sono, me ajudou na questão da crise de ansiedade, me ajudou na depressão. Porque ela estabilizou o meu humor. Então eu comecei a ficar menos estressado, digamos assim. E aí o que aconteceu com a maca peruana? Eu comecei a ter o libido um pouco maior. Ou seja, eu tinha muito mais tesão, mais vontade de transar. Eu cheguei a ficar com 8 pessoas em um dia, transando com 8 pessoas. Cheguei a ficar no final de semana descontrolado, ficando com várias pessoas, participando até de suruba. Isso é uma pauta para outro vídeo. Depois eu conto as minhas aventuras durante o suplemento. Mas enfim, a maca peruana terminou, acabou. E aí eu entrei
no Tribulus terrestris. E aí o Tribulus me deu a força que o Testo me dava. Só que o Tribulus me deu uma vantagem, que era justamente de eu conseguir tudo o que eu consegui com a maca, que era o bem-estar, o sono, tudo isso e mais a força que o Testo me dava. E com o Tribulus terrestre, eu notei que simplesmente a minha gordura localizada, a minha gordura abdominal e os pneuzinhos começaram a desaparecer. Eu já tinha tentado de tudo. Eu já tinha tomado termogênico, já tinha tomado vários tipos de termogênicos. E aí o que acontecia? Eu ficava geralmente com o braço fino, que é o braço ele já está mais definidozinho, tá vendo? Eu ficava com o braço fino, com a perna fina e barrigudo. E não era isso que eu queria. Eu queria que ficasse com um shape mais harmonioso. O meu peito, ele tinha uma parte que era meio cortada aqui. Cortada que eu falo é que ele não era completo, ele não vinha assim. Tinha ainda uma camada de gordura e ele era mais molinho. E aí o que aconteceu? Agora ele tá duro, tá definido aqui no meio e já tá completando quase todo. E aí o braço deu uma desenvolvida, já dá pra ver aqui, você vê o traço aqui. Só não tô muito grande porque eu não tinha muito músculo. Então quando a capa de gordura sai, o que acontece? Eu comecei a ficar magro. Mas o meu rosto, por exemplo, ele afinou, eu tava com o rosto muito largo, a minha barba cresceu, a minha voz alterou, ela ficou mais grave. E eu notei também assim, a pele muito oleosa e o meu cabelo cresce, que é um absurdo. Essas foram as vantagens. Não tive nenhum efeito colateral. O tesão e o libido, eles aumentaram também. Mas com o Tribulus terrestris, eu notei que eu fiquei mais calmo, mais tranquilo, mais controlado nessa questão. Talvez porque os meus hormônios começaram a se estabilizar. Eu acredito que o que faltava na minha vida, pelo fato de eu ter 45 anos, era uma reposição hormonal. Era realmente a testosterona de volta ao nível que ela deveria estar. Porque aí eu começaria a me sentir melhor. Tanto que eu dei uma pausa de vídeos aqui no canal, porque eu não estava nem conseguindo gravar os vídeos direito, porque eu estava muito mal-humorado, ou andava muito irritado, ou por causa da depressão estava muito sonolento, não estava conseguindo gravar. E agora eu estou com a mente mais organizada, digamos assim, para poder gravar o conteúdo. E eu achei interessante porque eu me sinto muito melhor para trabalhar, para produzir, para treinar. A minha vida deu um salto após essa história da reposição hormonal. Como se deve fazer a reposição hormonal? Primeiro você tem que procurar um médico, um nutrólogo ou um endocrinologista, para que você possa saber como é que estão os níveis de testosterona no teu corpo, se você é homem. E aí você vai simplesmente saber como é que está lá, e aí você vai fazer uma reposição hormonal, ou injetável, ou por fitoterápicos, que é o caso da maca peruana, do Tribulus terrestris, o que for mais indicado para você. Para mim, os fitoterápicos resolveram, que é a maca peruana, o Tribulus terrestris. Eu tomo juntamente com um polivitamínico e uma creatina. E a alimentação, eu simplesmente dei uma reduzida em algumas coisas e comecei a me alimentar um pouco melhor. Não tem como eu fazer aquela dieta, porque eu moro sozinho, não tem como eu cozinhar algumas coisas, mas enfim, consegui organizar a alimentação e deu certo. Comecei realmente a emagrecer. O meu corpo começou a ficar mais harmonioso, mais bonito, eu comecei a ficar mais saudável e eu achei interessante. Então eu vim aqui recomendar para todos vocês. A reposição hormonal, ela salvou a minha vida. Ela inclusive combateu diretamente a depressão, a crise de ansiedade, a síndrome de pânico. Hoje eu passo pelos mesmos problemas que eu passava. Eu passo até por mais problemas. Porém,
Eu não tenho aqueles gatilhos que eu tinha. Eu não fico tão mal ou desesperado ou a ponto de querer morrer. Ainda passa na minha mente alguns pensamentos, ainda passa algumas tristezas, algumas coisas, mas eu consigo rapidamente resolver. Eu acredito que seja devido a essa questão dos hormônios. Hormônio é tudo. Nós somos 80% ou 90% feito de hormônio. Então, se os hormônios estão em equilíbrio, é mais fácil que a tua vida também esteja equilibrada. Porém, fica uma ressalva. Se você tem 17, 18, 20 anos, não é recomendado, porque você ainda está produzindo naturalmente, só se você tiver uma deficiência muito grande. Mas isso tem que sempre passar por um médico. Então, não aconselho tomar anabolizante. Anabolizante é diferente de fitoterápico. O fitoterápico ele vai fazer com que o meu corpo produza um hormônio que ele naturalmente produz. O anabolizante ele vai jogar o hormônio dentro do meu corpo. Então existe uma diferença bem grande nessa história. Que fique bem claro. Bem, galera, esse é o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Beijo do Tio Fera. Fui.